Olá, bom dia. Hoje estou falando pela parte da manhã, estou gravando esse vídeo aqui. Vou começar uma série de vídeos que vão demorar algum tempo, né? Se não sequência, sobre Karl Marx, o tema básico de Karl Marx. Veja lá, existe a proposta aí do governo Bolsonaro de acabar com os esquerdistas e marxistas e tal, marxismo cultural, que eu já falei, gravei um vídeo sobre marxismo cultural, né? Um monte de bobagem, né? Lamento muito se você acredita no que fala o Bolsonaro a respeito desse assunto, né? Talvez esse vídeo não vá ser útil. Então, o que eu pretendo fazer é conversar um pouco sobre Karl Marx nesse vídeo e, para os próximos aí, tomar outros aspectos para fazer uma cadeia de links sobre quem seja e o que tenha ensinado, o que tenha lecionado, o que tenha escrito Karl Marx, né? Então, primeira questão importante. Existem autores hoje marxistas no mundo aí que falam sobre Karl Marx, que são conhecedores do pensamento de Karl Marx. Um dos que são importantes é esse David Harvey aqui, ó. Ele tem diversas obras publicadas, ele chama-se Os Limites do Capital, publicado pela Boitempo. Esse Harvey mantém um programa na mídia inglesa para falar sobre o Capital de Karl Marx. Existe muita gente interessada que quer entender o Capital. Nós vamos falar sobre o Capital como obra e tal, né? Vamos falar sobre os pontos dele, mas o objetivo nosso é tomarmos Karl Marx como um pensador que tem que ser compreendido no seu pensamento, né? Então, por exemplo, se livros bons, por exemplo, um livro bem bacana é o do Raymond Aron, que não está aqui comigo agora, o Marxismo e Karl Marx, se não me engano, esse é o título. Raymond Aron deu aula na Sorbonne durante 30 anos e estudou Karl Marx. Ele não é marxista, interessante, né? Mas ele estudou Karl Marx e tenta compreender. Então, veja, a questão é, não importa se você vai ser marxista ou não, compreender o pensamento de Karl Marx é fundamental, porque ele é o pensador que afetou todo o século XX, né? Ele está no final do século XIX e ele é um pensador fundamental para a compreensão de toda a nossa sociedade, né? Pois bem, qual que é a questão de Karl Marx? Karl Marx, ele era filósofo. Ele fez doutorado em filosofia de Hegel. Só para colocar bem aqui. Hegel é considerado aí o top da filosofia alemã. O Hegel vem depois de Kant e Hegel é um filósofo profundo. É impressionante como às vezes as pessoas falam de Hegel a partir de frases prontas, né? Ah, Hegel ensinou tese, antítese e síntese, né? Ok, mas não é essa a questão. Isso não dá a compreensão do pensamento de Hegel. Hegel tem uma obra sobre a filosofia do direito, né, que é dele, né? Essa obra é fundamental. Eu acho que vou gravar um outro vídeo sobre a filosofia do direito de Hegel. É fundamental para a compreensão do direito como nós conhecemos, aí, como foi recebido pela nossa civilização. Pois bem, Marx faz o doutorado dele em Hegel e ele faz parte dos chamados hegelianos de esquerda. Há diversos, inclusive teólogos, que se filiam a esse hegelianismo de esquerda. Basicamente, a compreensão da filosofia de Hegel se entende como fundamental. Fundamental. Só que os hegelianos de esquerda entendem que há uma questão de Hegel na priorização das ideias em relação à realidade. E os hegelianos de esquerda assumem a priorização a partir da materialidade, né? Como o mundo material formataria as condições aí para a compreensão da realidade. Bom, fecha esse parênteses, Marx fez doutorado em Hegel, quer dizer, Marx não é qualquer um. Ele é doutor em filosofia. Não é possível compreender Karl Marx no bar da esquina. Lá no bar da esquina, ali, tomando chopp, ou cerveja, seja o que for, né? Comendo uma batatinha frita, você não vai ter condições de compreender Karl Marx. A não ser que você tenha um cara muito chato, né, falando sobre Karl Marx, que tem estudado, e você convidou ele para ir no bar. Mas o bar não é o lugar mais adequado. O lugar mais adequado é a partir da literatura, né? E aqui nós temos um problema que no Brasil não se lê nada, né? Aqui você veja bem, aqui eu tomei, por exemplo, essa obra aqui é uma obra mexicana, tradução mexicana, antiga,
tem alguns problemas na tradução e tal, mas esse aqui é um dos volumes do Capital, são 5, né? Esse aqui é um. Então as pessoas não vão ler, entendeu? Esse volume aqui está com 1004 páginas. Vamos ser muito francos e honestos. Você sabe que não vão ler aí, né? Os seus amigos, vizinhos, seus parentes não vão ler um trem desse aqui. 5 volumes, são 5.000 páginas. Depois, esse aqui é o Grundrisse, de Karl Marx, né? Publicado aqui no Brasil pela Boitempo, né? Esse aqui vai ter 788 páginas, né? Você sabe muito bem que também não vão ler ali, né? Aqui está a ideologia alemã, de Marx e Engels, né? Também essa foi traduzida pela Civilização Brasileira, obra importantíssima aí de Marx e Engels, né? Pois bem, Marx é doutor em filosofia e nessa função ele está preocupando por uma questão importantíssima, que é a distinção entre aparência e a coisa como ela é. As aparências não fornecem a explicação da realidade, porque se a gente fosse viver pelas aparências apenas, sem questionar, então veja bem, você lembra da época que o Brasil viveu a escravatura, né? A aparência da sociedade era você ter escravos, e era muito natural, muito aparente que a pessoa que é preta tem que ser escrava. Essa é a aparência que a sociedade tem. Né? A aparência que a sociedade tem se dá em muitas áreas da vida. Né? Então veja, a percepção das coisas tais quais são depende de que a pessoa transcenda a visão da aparência das coisas para a compreensão de como funcionam as coisas de fato. Isso é um processo filosófico complexo, né? No qual o pensamento tem que se aprofundar. Então, eu vou tentar aqui falar sobre aparência e a realidade, né? Se é que a gente pode usar esses dois termos, né? Aparência versus realidade. Marx se pergunta qual é a realidade dos fatos econômicos. Marx, ele sai da filosofia, quer dizer, ele parte da filosofia para entender a economia. Então, na economia, ele vai se perguntar o seguinte: pois é, de onde que vem o lucro? De onde que vem o crescimento da economia, né? O crescimento da riqueza? Veja, Adam Smith tinha escrito antes sobre isso, né? Para Adam Smith, o crescimento, a riqueza viria da separação do trabalho, né? em partes menores, partes componentes, né? Da divisão do trabalho. Pela divisão do trabalho, você consegue aumentos enormes de produtividade, daí você explicaria por que você tem a riqueza, né? Divisão do trabalho. Depois também tem o Ricardo, Davi Ricardo, que tenta explicar de que maneira a economia cresce, como ela evolui e tal, aceitando esse postulado básico de Smith aí, né? A divisão do trabalho explicaria o aumento da riqueza, da quantidade de produtos disponíveis. Marx não discorda disso, ele toma esse pensamento, mas ele vai fazer outra pergunta. Normalmente a aparência nos diz o seguinte, que a pessoa pega o custo das matérias-primas e tal, ela agrega ao custo um lucro, uma taxa de lucro que ele quer ganhar, e daí ele tem um preço pelo qual ele vai vender o seu produto, né? Isso é aparência. Normalmente as pessoas aceitam e entendem, é assim que funciona. Normalmente no comércio também se entende assim. Então para Marx ele perguntou, mas será que é assim? Será que basta eu colocar uma taxa de lucro ali para que eu ganhe o dinheiro, né? Daí você vai perceber o seguinte, já na filosofia dos fisiocratas e tal, a questão era simples, o comércio não gera riqueza, ele apenas distribui. Então, para começar a análise, tem que partir de onde se produz as coisas, né? Não de onde se vende. E aí também esse processo também Marx fez, olha, eu vou abstrair o comércio, vamos para a indústria, porque a indústria produz aquele produto. Então, aí estão os fatores que fazem com que a produção aconteça. Então você vai ter a mão de obra, tem a maquinaria, tal, tem a fábrica ali, tal, montada, sai o produto. Aí Marx vai se perguntar, pois é, de onde que vem o preço, o valor pelo qual aquele produto está sendo produzido e vai ser entregue para o comércio, né? Ele percebe que dentre todos os fatores da indústria, dentre todos os fatores de produção da indústria, o único que tem entrada muito menor do que a saída é a mão de obra.
No maquinário, por exemplo, você compra a máquina por 100 mil, ela vai te retornar a produção que vai ter dado. Você vai colocar lá no fator de custo em 100 mil. Você não pode colocar 500 mil no valor da máquina, porque o teu concorrente lá vai comprar a mesma máquina e vai pagar 100 mil. Os fatores de produção, eles têm entrada e saída equivalente, exceto a mão de obra. A mão de obra você compra por 10, ela gera 100. Essa percepção, Marx, opa, esse é o único fator aqui dentro da produção, né, dentro da fábrica, cujo input é diferente do output. O output é muito, N vezes maior do que o que você recebe. Porque você paga o salário, né, a nível do valor que é dado para o salário, que você tem o exército industrial da reserva, que Marx utiliza essa expressão, né, tem muita gente. Então você torna as pessoas assalariadas, dependentes do salário para sobreviver, eles recebem o seu salário, só que o que eles geram no processo de produção é muito maior do que ele recebe. Isso é perfeitamente lógico, porque se o trabalhador recebesse apenas o que ele produz, de onde viria o lucro? Veja. Você pega os fatores de custo aí e tal, a mão de obra, capital, não sei o quê. Se você remunerasse o trabalho somente a partir daquilo que o trabalho gera, de onde você viria o teu lucro? Né? Ah, mas eu tenho impressão, porque veja bem, o salário entrou como parte dessa composição dos custos, né? Mas você não se indaga se esse valor que está sendo pago para os salários não é muito menor do que aquilo que ele gera. Aliás, inclusive no próprio industrial, na cabeça do industrial, ele diz assim, não, é lógico, o trabalhador precisa produzir para mim, ele precisa me dar dinheiro, ele precisa ganhar, fazer com que haja ganho, né? Intuitivamente o industrial sabe que o trabalhador tem que produzir para ele, dar ganho para ele naquilo que ele está fazendo. Então, distinção entre aparência e realidade, Marx começa a trabalhar a partir da indústria. Essa distinção faz com que ele perceba que essa distinção entre a realidade e a aparência dá por causa do fetichismo da mercadoria. Ou seja, a mercadoria está enfeitiçada. Você não consegue perceber que no produto que está lá estão relações sociais. E as relações sociais se dão pela desigualdade da produção, do ganho da produção, com aquilo que se paga, né? Esse é o começo de Marx para trabalhar a questão da realidade e, digamos, fantasia, aparência, né? Então, esse aqui é o primeiro ponto sobre Marx. A gente retorna a Marx sempre bastante. Né? Um abraço.